Você sabe o que é uma espécie? Você já se perguntou alguma vez na sua vida como elas surgem, como elas se mantêm e até mesmo como entram em extinção? E é isso que nós vamos descobrir agora, mas antes... Oi, eu sou Yasmin. Oi, eu sou a Letícia e nós somos acadêmicas do curso de Ciências Biológicas. Agora nós iremos entender um pouco em como se caracteriza uma espécie. Então, uma espécie, ela pode ser definida como um grupo de organismos capazes de se reproduzir e originar descendentes férteis. Este conceito propõe que mecanismos de isolamento reprodutivo sejam os responsáveis pela existência das espécies. Esse mecanismo também é conhecido como conceito biológico de espécies. Nós iremos entender sobre esse mecanismo a seguir. De acordo com o conceito biológico de espécie, espécies são grupos de indivíduos que se reproduzem entre si e que estão isolados reprodutivamente de outros grupos semelhantes. Agora, sobre as alternativas ao CBE, nós podemos dizer que sim, existe sim essa objeção, que nós temos como exemplo as bactérias. Elas não fazem sexo, então elas não vão ser incluídas no conceito biológico de espécie, tá, ok? Então aqui temos atualmente, trabalhos de comparação genômica que chegaram à conclusão de que as bactérias e as arcobactérias elas devem ser classificadas com base no seu conteúdo genético. E aí a gente se pergunta, o que os taxonomistas eles têm a dizer sobre isso? Então, embora a taxonomia ela seja incorporada fortemente nas questões filogenéticas, nas bases teóricas, agora, de acordo com este conceito, as espécies elas serão definidas com base em caracteres observáveis e mensuráveis dos organismos, De fato, na prática do dia a dia, reconheceremos as espécies por seus caracteres fenéticos com maior ou menor sucesso. Afinal, como as espécies surgem? De acordo com o CBE, as espécies precisam estar isoladas reprodutivamente, e esse isolamento pode ocorrer principalmente por conta de barreiras físicas. Elas surgem através do processo de especiação, quando uma espécie ancestral se divide em duas ou mais espécies descendentes, que são geneticamente diferentes uma das outras e não conseguem mais se intercruzar. Agora nós iremos entender um pouco de como as espécies elas irão se manter. O conceito biológico de espécie, ele define o organismo como sendo ou não sendo de uma mesma espécie com base na capacidade de se intercruzarem para a produção de descendentes férteis, certo? Mas aí fica a questão, por que espécies diferentes não conseguem intercruzar com êxito? Então, de modo geral, espécies diferentes são incapazes de intercruzar e produzir descendentes saudáveis e férteis devido às barreiras chamadas de mecanismos de isolamento reprodutivo. Essas barreiras elas podem ser divididas em duas categorias. São elas pré-zigóticas e pós-zigóticas. Então, o que seria essa barreira pré-zigótica? As barreiras pré-zigóticas previnem que membros de diferentes espécies cruzem e produzam um zigoto, o embrião unicelular. Já a barreira pós-zigóticas, elas previnem que zigotos híbridos, no caso, zigotos híbridos são cruzamentos de espécies diferentes, se desenvolvam em adultos saudáveis e férteis. Então, as barreiras pós-zigóticas, elas estão frequentemente relacionadas com um conjunto misto de cromossomos do embrião híbrido, o qual pode não se combinar corretamente ou carregar um conjunto completo de informação. Nesses casos, a incompatibilidade cromossômica pode ser letal para o embrião ou trazer um resultado no indivíduo que pode sobreviver, mas ele não vai ser saudável. Em outros casos, um híbrido ele pode até sobreviver até a sua idade adulta com boa saúde, mas ser infértil, pois ele não vai conseguir dividir seus cromossomos incompatíveis de forma uniforme em óvulos e espermas. Como exemplo, nós podemos trazer o exemplo das mulas, que são estéreis, elas são incapazes de se reproduzir. As espécies podem entrar em extinção, e dentre os fatores que levam a essa extinção estão destruição do habitat, mudanças climáticas, as caças e a falta de adaptação, que está totalmente ligada à seleção natural. Obrigada a todos pela atenção e esperamos que de alguma forma tenhamos contribuído para o seu conhecimento.